Muito bem, de volta, 9h03. Perguntas não faltam, candidato Homero Bellini Júnior. Começamos às 8h26. Quando a gente acabar a entrevista, a gente vai ali calcular. Terá ao mesmo tempo amanhã Romildo Bolzan Júnior e os demais candidatos. Antes, Franklin Berg. Cicinho contra fez o segundo gol do Atlético Mineiro, 2-0 sobre o Santos. Com Bolívar, o Botafogo está ganhando do Goiás no Maracanã, 1-0. E o Henrique marcou o segundo do Palmeiras. Palmeiras 2, Vitória 0. Muito bem, eu sei que o Paganella está na escuta na redação. Traga de volta a minha caneta, Eduardo Paganella, por favor. Sem vergonha, não, tá aqui a caneta. Tá aqui, não precisa mais fazer, tá aqui. Tá aqui a caneta. 3215-6316, alô, boa noite. Boa noite. Aqui é o Eliseu da Alvorada, gremistão. Pergunte ao Homero Bellini, Eliseu. Doutor, a minha pergunta é a seguinte. O senhor não é o candidato a presidente, o senhor já é presidente. Para nós gremistas, contamos que o senhor já é presidente. E assim, será que o senhor conseguiria colocar o Avalanche de novo na arena? E a segunda pergunta, doutor. A gente quer que o senhor não faça que nem o nosso amigão Fábio Koff. Não queremos perder Grenal, doutor. Não. É isso aí. Boa noite. Bom programa para vocês. Boa noite, Eliseu. E aí, doutor? Boa noite, Eliseu. Um abraço. Vamos por partes. Primeiro, eu já tinha até feito referência antes. Eu quero ganhar Grenal. Eu não aguento mais perder Grenal. Para mim, ganhar Grenal tem um sabor extremamente especial. E eu te diria, Eliseu, que o jogo mais marcante da minha vida, até pelas circunstâncias do momento, eu tinha 11 anos de idade em 1977, quando o Grêmio retomou a hegemonia do futebol gaúcho. Corbo, Eurico, Anchieta, Oberdan, Ladinho, Vitor Hugo, Tadeu Iura, Tarciso, André e Éder. Na final jogou o Cassiá no lugar do Anchieta. Hélio Dourado, presidente, Nelson Omedo, vice-futebol, Tele Santana e Tom Fritz na comissão técnica. Esse jogo foi um divisor de águas, eu não tinha visto o Grêmio ser campeão ainda, e foi um Grenal inesquecível, fundamental, e eu quero que as crianças gremistas de hoje, que não têm conseguido ver o Grêmio ganhar títulos e que há 2 anos não têm a possibilidade sequer de ganhar um Grenal, voltem a sorrir com isso. Eu quero ganhar muitos Grenais. Eu te diria que o nosso primeiro jogo fundamental e importante da gestão é o primeiro Grenal do ano que vem, que certamente deve ser no final do mês de janeiro, e a gente espera a partir dali dar o recado de que a gestão é uma gestão que se pretende muito vitoriosa. E sobre a Avalanche, Eliseu, eu não creio que seja viável. Pela situação de construção da arena, se tu te recordares, houve um problema inclusive de queda da mureta. Me parece que a estrutura de construção hoje não permitiria mais o retorno da Avalanche. Mais um ouvinte, 3215-6316, alô, boa noite. Alô, boa noite. Boa noite, seu nome? Boa noite, Cristiano. Isto. Oi, Cristiano, boa noite, doutor Homero Bellini, é o Júlio Brito de Gravataí. E aí, Júlio? Tudo bem? Tudo, pergunte pro homem aí, pro Homero Bellini. O Colorado pode perguntar também, Cristiano? O Júlio Brito é Colorado? O Júlio Brito é o teu... Trabalhou lá no escritório. Perfeito. O doutor Homero mencionou 2 coisas importantíssimas, que tem que ter convicção do treinador e que ele quer voltar a ganhar Grenal. Suponhando que ele seja o presidente e na final do Gauchão o Inter goleie o Grêmio por 4-1, a convicção do treinador vai embora ou permanece? Valeu, bom, Júlio. Um abraço, Júlio. Uma ótima... Ele continua sendo teu funcionário, não? Não, ele saiu do escritório acho que há uns 4, 5 anos. Depois dessa pergunta aí... Não, mas a pergunta dele é excelente, excelente. 4-1 é um resultado vexatório, mas ele se torna muito mais vexatório dependendo da tua postura. Tu pode fazer um jogo de enfrentamento, um jogo aguerrido, um jogo de qualidade, e por circunstâncias, vamos admitir, tu precisa ganhar o jogo. O teu primeiro Grenal foi 0-0 e o segundo Grenal tá 1-0 pro Inter. E é 30 minutos do segundo tempo e tu precisa empatar para ser campeão. Tu te abre, vai para cima e daqui a pouco tu toma uma goleada. É uma circunstância de jogo. O que é vexatório é tu perderes um Grenal e ao final do Grenal tu veres que foi 4-1 e podia ter sido mais. E tu não veres indignação de que aquela coisa está tomando aquela proporção. Então, na primeira hipótese que eu aventei,
se eu tenho convicção no trabalho do treinador, se o Mainieri tem convicção no trabalho do treinador, e se a derrota, ainda que acachapante, que envergonhe, ela é uma circunstância de jogo, com certeza a minha convicção segue imutável. Agora, se a derrota é uma derrota apática, é uma derrota sem brio, com certeza absoluta o treinador cai. Mais 2 ouvintes. Alô, boa noite. Alô, aqui é Gabriel de Novo Hamburgo. Dr. Bellini, especificamente questão de política de contratação. O Grêmio não tem mostrado uma política muito clara. Jogadores que vêm, o Grêmio manda embora e continua pagando parte do salário. E a questão das categorias de base, tá bom? Obrigado. E aí, doutor? Desculpa, eu acho que é Gabriel o nome dele. Gabriel de Novo Hamburgo. Um abraço, Gabriel. Primeiro, acho que sim, na verdade está dentro daquilo que eu já respondi antes, eu concordo contigo, acho que há algum equívoco em política de contratação, exatamente porque eu não vejo um conceito claro e definido de futebol, uma escolha de perfil de jogadores. As contratações são muito mais feitas em cima daquilo, esse está sobrando no mercado, é um bom jogador, então pode nos servir, é um negócio de ocasião, como o Cristiano comentou, mas nem sempre os negócios de ocasião, eles têm adequação ao que tu pensa dentro do teu grupo de jogadores. O plantel que a gente imagina é um plantel que tenha 4 ou 5 jogadores top de linha, aqueles jogadores de referência, aqueles que realmente fazem a diferença dentro de campo, e o restante do plantel, um plantel que tenha grande parte composto por jogadores das categorias de base e outra grande parte de jogadores garimpados nesse mercado que é o futebol brasileiro. Eu sempre lembro o time que foi campeão do Campeonato Paulista, que talvez seja o campeonato mais difícil do Brasil. O time campeão esse ano foi o Ituano. A folha salarial do Ituano certamente não deve ser o salário do Ganso no São Paulo. O jogador que fez o gol do título do Ituano se chama Christian, ele tem 34 anos, já jogou em 16 clubes e ano passado ele disputou o Gauchão pelo Cerâmica de Gravataí. Isso significa dizer o seguinte: tu tens como fazer grandes times, times competitivos, times vitoriosos, se tiveres organização tática, técnica, se tiveres identidade e, óbvio, se tiveres bons jogadores. Sobre as categorias de base, é imperioso o trabalho nas categorias de base, tem que ter um grande investimento, tu tem que formar a categoria de base. É importante vencer, é importante, mas a coisa mais importante da categoria de base é a formação de jogadores para o grupo principal. E quando eles chegarem no grupo principal, Gabriel, eles têm que devolver em títulos para nós. Não me adianta um jogador que suba, jogue 3 partidas e seja vendido, porque a gente precisa gerar receita. O clube tem sido obrigado a vender as suas pérolas porque precisa de dinheiro. O Grêmio precisa investir na base, precisa levar os jogadores qualificados para o time principal e precisa que eles fiquem 2, 3 anos para devolver o investimento naquilo que o futebol importa, que é ganhar campeonatos. E para tu poderes mantê-los, tu tem que gerar receitas, e o Grêmio tem uma imensa capacidade de geração de receita para permitir que tu fuja da venda de jogadores e só da receita de televisão, que é o que acontece hoje. E na base tu tem obrigação, Gabriel, de fazer uma coisa: tu tem que trazer jogadores que devolvam a identidade do Grêmio. O Emerson, que nos orgulha muito ao estar conosco na chapa, ele tem algumas frases que ele diz que quando ele subiu para o profissional do Grêmio com 17 anos, ele tinha o seguinte: ele conhecia a história do Grêmio, ele tinha noção da grandeza do Grêmio e ele tinha a exata noção do que era a responsabilidade de vestir a camiseta do Grêmio. E é isso que nós precisamos, que os jogadores que vêm da base tenham esse conhecimento para já chegar no profissional sabendo que tu perderes um Grenal aqui para nós, um Grenal de 4-1, tu não pode trocar a camiseta no final do jogo, porque o teu torcedor não aceita isso. Não, o senhor não gostaria de ver depois do trocar a camiseta depois dos 4 anos? Isso não existe, Cristiano. Isso não existe. Não existe. Eu entendo que os jogadores são profissionais, eles são amigos fora do campo, mas o jogador, ele tem que entender a repercussão que aquilo tem pro torcedor que tá lá fora e que é o dono do clube. O torcedor é o dono do Grêmio e é o seu maior patrimônio ao mesmo tempo. Tenho mais um ouvinte, o último ouvinte. Antes eu queria lhe perguntar: o senhor contrataria o Fernandinho? Eu estou vendo aqui na sua cartilha que invocada a política de contratar atletas próximos aos 30 anos, pagando direitos federativos e com elevado salário.
mesmo que ocorra retorno técnico ao clube. É um procedimento baseado num curto prazo, sem preocupação com a saúde financeira futura do clube. Voltamos àquela questão de convicção de futebol. Eu não vou te dizer, porque seria um absurdo, que nós não vamos fazer nenhuma contratação de jogador acima dos 30 anos. O que tu não pode é ter um plantel de 25 e dos 25, 18 serem acima dos 30 anos. Aí tem alguma coisa que está muito errada. É exatamente o que eu te falei antes. Tu tem que ter uma mescla importante no plantel. 4 ou 5 top de linha, o restante, a grande maioria vindos da categoria de base e depois jogadores mesclados e buscados fora do mercado. Último ouvinte para perguntar ao candidato Homero Bellini Júnior. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo. É o Diogo. Eu falei com o Dr. Bellini no Bourbon Couch esses tempos aí, e conversei com ele, estava próximo da padaria, assim, e aí eu disse que eu era sócio que votava ele há 2 anos, e vamos no 3º ano. Enquanto tiver a mudança dentro do futebol do Grêmio, o torcedor tem que ter esse pensamento. Tá, e tu não quer aproveitar e fazer uma pergunta aqui pro... Eu quero fazer uma pergunta, se ele vai ter, assim, como projeto, assim, no futebol, não contratar jogador que seja ligado com o Internacional, porque isso daí atrapalha. Hoje nós temos o Edinho lá, jogado lá, o Edinho tá jogado no Grêmio. Mas tem o Juliano lá. Mas olha só o Juliano. O Juliano não chegou, não jogou ainda. Tá certo. Valeu, Diogo. Eu do Juliano quando jogava no Grêmio. Valeu. Doutor Homero Bellini, pelo que eu entendi, a pergunta é: o senhor não vai contratar jogador que passou pelo Internacional? Bom, um abraço pro Diogo. Jogadores jogados lá no Grêmio, como, entre aspas, o Edinho, ele referiu, nós temos vários e não vieram do Internacional. Temos vários. Inclusive, tivemos que liberar muitos deles com altíssimos salários porque estavam sem serem aproveitados. Marcelo Moreno é um deles, não é goleador? É um deles que é o goleador do Campeonato Brasileiro. O senhor teria liberado o Moreno? Seria leviandade minha, Cristiano, fazer uma manifestação dessa, porque eu não conheço o vestiário. Eu sei perfeitamente bem, porque já participei de gestão de clube de futebol, que tem coisas que acontecem dentro do vestiário que tu não podes dizer pra rua. E aí tu passa por louco, porque tu não escala o jogador Y, mas quem tá lá dentro sabe por que o jogador Y não é escalado, mas não pode dizer publicamente. Mas o senhor teria contratado, por exemplo, o Kleber Gladiador com 5 anos, próximo dos 30? Não é o meu conceito de futebol. Acho um equívoco contratar um jogador dessa idade por 5 anos, então. Acho que para tu contratar alguém por 5 anos tem que ser um guri de 20 anos. Um cara de 30 anos, 29, 30 anos, salvo o Pelé, uma coisa assim, uma referência fundamental em futebol, não é a nossa política de contratação. Não é por aí que a gente pensa. Mas só para não fugir da questão do Diogo, jogador que passou pelo Internacional... Eu gosto de bom jogador, gosto de jogador, como eu disse antes, que tu possa construir uma identidade, gosto de jogador com perfil vencedor, jogador que ainda tem ambição de buscar algo mais. Se ele tiver tido passagem pelo Internacional, hoje em dia nesse mundo profissional, eu realmente não vejo problema com relação a isso. Para fechar, doutor, o senhor acha que concorre? O senhor foi o primeiro candidato a colocar o carro na rua, o nome na praça. O senhor concorre contra Romildo Bolzan, que confirmou a candidatura, mas tem uma especulação de que o Cacalo amanhã pode confirmar a candidatura e aí Romildo sai e entra Fábio Koff. O senhor acha que concorre contra quem, afinal? Não sei, eu acho importante que o Grêmio tenha toda essa movimentação política. Se o Cacalo eventualmente concorrer, eu acho que é um acréscimo para a vida política do Grêmio. Ele estava ausente há muito tempo, ele é um homem que tem a sua relevância no clube, obviamente, um ex-presidente, um ex-vice de futebol vitorioso. Acho que são movimentos importantes para acontecer. Como eu te disse antes, eu não tenho nenhuma preocupação efetiva com relação a quem serão os outros candidatos. Eu confio em mim e confio no nosso projeto. Acredito no que nós estamos fazendo e acreditamos, independente de qualquer candidato, que nós temos total condição de sairmos vitoriosos e assumirmos uma gestão em 2015 e 2016 para devolver ao torcedor do Grêmio aquele caminho que ele perdeu, que é o caminho da vitória, que é o caminho das ruas. Eu quero ver as minhas filhas, que são gremistas, especialmente a mais velha, a Amanda, que tem 18, a Bárbara tem 15, mas a Amanda, que vai a todos os jogos e que eu não aguento mais ver chorar por derrotas. Eu quero que as minhas filhas, que as filhas, que as sobrinhas, enfim, dos torcedores gremistas que estão me ouvindo,
eu quero que elas voltem a chorar pelas vitórias, que faz tempo que não acontece. Doutor Homero Bellini Júnior, são 9 horas e 47 minutos. Nós começamos às 8h26. Que isso? 9h17? Não, eu falei 47? Falou 47. Goiaba total. Tá tudo bem. 9h17, viu só? 9h17. Deu quase uma hora de conversa. Tá aqui, começamos 8h26, Del Jorge. 9h17 é o mesmo tempo que terão os candidatos à presidência do Grêmio. Muito obrigado pela participação aqui, pela visita. Teria muito mais perguntas a fazer, mas aí o tempo... Cristiano, muito obrigado pela oportunidade, agradeço muito a ti, a equipe de esportes da Rádio Guaíba, o meu querido amigo Nando Gross, agradeço a paciência dos ouvintes em terem ficado aí todo esse tempo escutando, e peço que o torcedor e o associado do Grêmio avalie muito bem, que ele consiga um pouquinho abstrair o conceito natural de votar sempre nos mesmos, nas mesmas ideias, num projeto de continuidade, e que ele se dê conta que é o momento da renovação. A gente quer devolver para o torcedor do Grêmio a esperança. O torcedor do Grêmio só tem vivido de esperança. E a gente quer que ele empreste a nós a sua esperança de que o Grêmio possa retomar o caminho das vitórias, porque a gente tem convicção de que conosco esse caminho fica muito mais próximo. Vou ficar com o seu plano de gestão aqui para lhe cobrar, se o senhor for presidente, viu? É teu, e estou à disposição para toda e qualquer cobrança e para todas as críticas que certamente virão, porque a gente vai cometer, óbvio, alguns erros. Muito bem. 9h18 agora, intervalo e voltaremos.